Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos, seja bem-vinda, minhas irmãs e meus irmãos de todo esse meu querido Brasil. Quem vos fala é seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Eu não sou nada mais do que seu irmão. Não sou nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum reverendo, nenhum apóstolo. Eu sou apenas uma voz que anuncio o evangelho da incircuncisão. E a mensagem que eu tenho para nós é essa: justiça ou a injustiça? Nós vemos que a justiça e a injustiça existe desde o princípio do mundo. Não é de agora. Mas hoje o povo não tem mais justiça. Hoje está faltando a justiça. Não. A justiça nunca houve no meio de nós. A injustiça, sim. Mas a justiça verdadeira é aquela que vem do alto. Porque o próprio profeta Isaías diz que toda a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então a justiça é perfeita, porque lei é uma coisa, justiça é outra coisa. Justiça não tem preto, branco, rico, pobre, feio, bonito, não importa. A justiça é para todo. A justiça, ela é cega. Ela não compra com dinheiro. Justiça é justiça. Então nós olhamos para a Bíblia, para os homens e para as religiões. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a injustiça dentro desse livro. Podemos começar só quero dar uma pincelada para não entrar muito dentro do assunto, mas olhamos lá para Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, esposa de Isaac. Quando Isaac, já velho, pediu para o seu filho Esaú ir na floresta, vai na floresta e acha lá uma caça, porque Esaú era caçador. Traga e prepara um guisado, um assado para mim, para que eu te abençoe antes que eu morra, porque a bênção era para o primogênito. O mais velho é o que herdava a bênção naquele tempo. Hoje a bênção, como se diz, é partido, todos têm direito, mas naquele tempo quem tinha direito era o mais velho. E quando a sua mãe Rebeca escutou, Saul pegou seu arco de flecha e saiu para encontrar a caça. A sua mãe disse: meu filho, vem cá, seu pai vai abençoar Esaú. Corra depressa, vai ao rebanho, mata uma cabra e traga esse cabrito. E eu vou fazer um guisado, porque ela sabia o tipo de comida que ele gostava. Ela preparou e mandou que ele levasse, disfarçasse, como fosse ele o próprio Esaú. Colocou pele de ovelha sobre ele e tal. E ele foi ao encontro do seu pai. E acabou ele enganando o seu pai. Seu pai comeu daquela caça e o abençoou. E quando Esaú chegou, que preparou com muito trabalho, preparou a caça, levou para o seu pai disse: não, eu já comi e já abençoei aquele que veio antes de você. Quem era aquele? Então você vê que ali houve uma injustiça da parte de quem? Da mãe de Jacó. Porque Esaú era filho de Rebeca.
Isaac era esposo, então ela faltou com a justiça, usou de injustiça contra o seu filho e contra o seu próprio marido. E não fica só por aí. Nós podemos olhar outras injustiças que havia naquele tempo, porque nós olhamos para a injustiça que aconteceu depois disso. Jacó saiu fugindo do seu irmão Esaú, que o queria vingar. Ele foi para a casa do irmão da sua mãe, que é Labão, que era o seu próprio tio. E lá ele começou a trabalhar, cuidando de rebanho, trabalhando ali nas terras de Labão. E Labão tinha 2 filhas, Leia e Rebeca. E ele interessou por Rebeca. Mas Labão disse assim: olha, trabalha 7 anos para mim e eu te dou minha filha como esposa. Agora veja bem, você trabalhar 7 anos para ter uma esposa, isso é só aqui mesmo. Porque isso nem em filme você não vê essas coisas. Então, ele fez. Trabalhou por Rebeca 7 anos sem ganhar um tostão. Quando chegou no fim, ele deu quem? Ele deu a Leia. A Leia, eu creio que ela tinha a mesma voz da sua irmã Rebeca. Era mais velha, ele deu ela. E Jacó levou para a sua tenda e passou a noite com ela. Tal. Sem perceber que não era a que ele tinha combinado com o seu tio Labão. Quando o dia amanheceu, ele percebeu. Foi falar com o seu tio e disse: não, nós não temos por costume de dar a mais nova antes da mais velha. Primeiro vai a mais velha, depois a mais nova. Não, mas eu amei, foi Rebeca, não a Leia. Ele diz: trabalha mais 7 anos para mim e eu te dou a outra como esposa. Isso foi uma injustiça, porque o combinado, como se diz o ditado, combinado, tudo que é combinado não é caro. Foi combinado, trabalho 7 anos por Raquel, mas ele deu a Leia no lugar. Depois mais 7 anos, 14 anos, trabalhou praticamente de graça para Labão. Então vocês olham que essas injustiças já existem há muito tempo. Atrás já existe a injustiça. Naquele tempo, a injustiça era tão grande que se um pai de família fizesse qualquer erro dentro da própria lei de Moisés, a própria lei era assim: se uma pessoa fizesse alguma coisa de errado, quem tinha que pagar era ele. Mas não, eles iam lá, matava a família toda, matava ele, matava a mulher, filho e matava também todos os animais. Todos os animais eram mortos. Então matava tudo e queimava a casa, acabava tudo, não deixava nada. Isso é justiça? Não. Isso é uma injustiça que acontecia. Então nós olhamos para aquela passagem do filho pródigo. Vamos um pouco adiantar. Filho pródigo. Você sabe que é uma ilustração. 2 filhos. O mais novo perde uma parte, a sua parte, e sai. E o outro ficou na fazenda trabalhando ali, dando duro ali na fazenda ao lado do seu pai. Mas o outro saiu e foi para gandaia. Bebeu, gastou seu dinheiro, tinha muito amigo nas farras e foi muito longe. Diz que ele foi numa terra muito distante. Quando acabou o dinheiro, acabou também os seus amigos. Ele não tinha mais recurso nenhum. Aí ele foi trabalhar numa fazenda como tratador de porcos. E ele desejava, não queria comer, como alguns pregadores dizem que ele comia. Não, ele não comia, ele desejava comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava passando. Ele lembrou do seu pai. Oh, ia na casa de meu pai.
Os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, comida com abundância, tal. Vou voltar para o meu pai e vou dizer que pequei contra ele, pequei contra o céu, que já não sou digno. Ele mesmo se achou. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas se ele, pelo menos, me querer como um dos seus empregados, eu vou trabalhar. E ele chegou na casa. De longe, seu pai avistou, veio ao encontro dele, abraçou e o beijou. E ele diz: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Ele mandou buscar uma veste muito importante, e colocou sobre o seu filho. Traga um anel de honra e põe sobre o meu filho. Será que está certo? Será que estava certo o que ele estava fazendo? Não. Isso estava sendo o quê? Uma injustiça que ele estava fazendo. Porque aquele seu filho tinha que fazer o que com ele? Dar uma enxada na mão dele e mandar ele ir para o campo trabalhar. É isso que tinha que fazer com ele, não colocar um anel, uma roupa importante e fazer uma festa. Não tinha que fazer festa nenhuma. Ele tinha que ser tratado, ou nem ser tratado, ser expulso. Você não é digno mais. Pronto, acabou. Esse seria o certo, mas foi recebido com festa. Então você olha que isso está aqui dentro. É uma ilustração? Sim, mas é uma injustiça. A pessoa pronta faz tudo o que quer, como você já viu, não mudando o assunto, não saindo fora. Você já viu casais que se separam, a mulher, o homem sai, fica aí, chega lá, quebra a cara, vai, foge com outro, vai embora com outro, com outra, lá na frente quebra a cara, volta. Ai, você me perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu fui fazer aquilo, que você ainda me quer, tudo bem, seja bem-vindo. Pronto. Não. Uma vez traído, esqueça. Perdoar é uma coisa, mas viver junto já é outra coisa. O perdão, a Bíblia diz que, sim, perdão é esquecer. Esqueça, mas você não tem por obrigação de aceitar mais aquela pessoa. Então, a justiça e a injustiça. O que você mais vê é injustiça, porque a justiça perfeita foi aquela que fez Salomão, quando aquelas duas mulheres, não vou nem entrar muito nesse assunto, quando aquelas duas mulheres, uma tinha um filho morto, as duas tiveram filho, e uma deitou em cima do filho e matou, e ela foi de noite quietinha, pegou o filho vivo, trocou, foi do lado dela. Quando a outra amanheceu, falou, não, mas o meu filho não é esse, meu filho é esse. Não, e começou aquela disputa, aquele desentendimento, e foram à presença de Salomão. Não, esse filho morto é dela. Não, o meu é vivo. Não, o vivo é meu, o seu é morto. O que Salomão fez? Salomão fez justiça. Se ele tivesse falado, não, tá certo, vai embora. Esse filho é dela, ela está dizendo que é dela e pronto, acabou. Era injustiça, mas ele fez justiça. Traga-me uma espada. Mas o que o senhor vai fazer com essa espada, rei? Vou dividir a criança no meio. Vou dar uma parte para uma parte para outra. Pronto, assim, acabou. Não. A mãe verdadeira na hora falou, não, se for para fazer isso, fica com a criança. Já, eu não quero que faça isso com meu filho. Então ela pode ficar com a criança. A outra diz, não, é isso mesmo, rei. Tem que fazer isso mesmo. Parte no meio. Dá uma parte para ela, outra parte para mim. Salomão diz, devolva a criança à sua mãe. Então isso foi justiça. Então nós encontramos justiça e injustiça dentro desse livro. Agora vamos partir um pouco para o homem. Nós olhamos para o tempo, anos atrás, no tempo da escravidão. A escravidão, aquele povo, era vendido no mercado, como no Rio de Janeiro, como em Salvador. Havia ali mercado de escravos. Aqueles escravos ficavam ali naquele local ali, naquele mercado de escravidão, vendendo aqueles homens encorrentados, homens e mulheres, nu, ali naquele local.
E os homens passavam e compravam aqueles escravos. Era vendido como se vende animal. Um comprava um tanto, eu quero 50, eu quero 100, porque eu preciso trabalhar, preciso de trabalhador, preciso abrir a minha fazenda só tem mato e tal, tal. E assim era feito. E o escravo, na mão dele, ele fazia o que ele queria. Esses escravos viviam como animais. A comida era colocada num coxo. Eles viviam debaixo de couro, chicote, era colocado no tronco. Como vocês sabem a história, vocês viu, acompanhou várias novelas que passavam na Globo, mostrava a realidade, como era antigamente, os escritos. Então vocês sabem que o que eu estou dizendo é uma grande verdade. E quando houve a libertação dos escravos, então aqueles fazendeiros, o que eles tinham que fazer? Tinha que dar um pedaço de terra para cada um daqueles que por muitos anos tinha vivido ali na sua fazenda, trabalhado. Ó, tá um pedaço de terra para você, você vai ver daqui um pedaço para você, dava um pedaço para cada um, mas eles não fizeram isso. Eles expulsaram, jogaram fora. E o que aconteceu? Eles não tinham para onde ir. Eles não tinham casa, não tinham emprego, não tinha comida, não tinha nada. E o que eles fizeram? Eles começaram a ir para o morro. Foi aonde começou a formar. Hoje você vê aí vários lugares como Rio de Janeiro, Salvador, aí, onde eles construíam nos morros seus barracos para morar, porque eles não tinham moradia. E vindo os europeus, francês, inglês, alemão, japonês, toda a raça que vinha aqui, eles davam terra. E muita terra. O governo ia dando terra para eles. E o que eles faziam? Eles pegavam o povo, levava para trabalhar, para abrir as fazendas deles, plantar café, plantar cacau e assim por diante. Isso é o quê? Uma injustiça. Isso era uma injustiça. Foi uma injustiça que fizeram. Porque esse povo que trabalharam aí 50, 60, 100 anos como escravo, não ganharam nada. Saíram com a mão na frente e outra atrás. Os europeus acabavam de embarcar aqui no Brasil, o governo já dava centenas de alqueires para eles. Essa terra que tem aí, a maior parte foi tudo ganhada. Que naquele tempo não se comprava terra. Coisa aí do início aí, não se comprava terra aqui no Brasil. Então nós vemos que essa injustiça não foi só aqui, porque nos Estados Unidos foi a mesma coisa que aconteceu. Porque foi até pior. Porque os Estados Unidos tem diferença de 2 anos do Brasil. Os Estados Unidos foi descoberto em 1498 e o Brasil em 1500. E lá eles precisaram muito de mão de obra de escravo. E quando a escravidão acabou, muitos navios que vinham vindo carregados de escravos no meio do mar, quando soube que a lei já não apoiava mais, qualquer um que fosse pego com escravo seria preso, o que eles fizeram? Jogaram os escravos tudo dentro do mar, vivo. Mataram tudo dentro do mar. Então, a escravidão foi extinta, acabou a escravidão. Eles puseram todos eles na rua. Eles não tinham direito de andar na rua, que andavam os brancos, viver no meio dos brancos, entrar dentro dos bares onde tinha branco, ser enterrado no cemitério dos brancos, participar da igreja dos brancos, eles não podiam nada, andar na rua não podia nada. Dentro do ônibus, se eles entrassem dentro do ônibus, eles tinham que ficar de pé, eles não podiam sentar, dentro do ônibus só sentavam os brancos. Então, vocês sabem da revolta que houve lá nos Estados Unidos, nos anos 60, até em 65, Martin Luther King foi morto porque quis defender. Ele quis a igualdade, todos que se levantavam querendo a igualdade eram mortos, e Martin Luther King foi morto, por isso que hoje existe um dos maiores feriados nos Estados Unidos, por causa desse dia. E até o dia de hoje não é diferente. Lá nos Estados Unidos existe bairro só de pessoas negras. Existe igreja só de pessoas negras. Até hoje não se misturaram.
Está ainda essa diferença, ainda existe até o dia de hoje. O que é isso? Injustiça. Aí o governo começou então a ajudar esse povo, dando mesada para esse povo, ajudando esse povo, e até o dia de hoje, esse povo ainda é ajudado. O governo assinou um decreto que você não dá emprego para eles. Agora já está tendo emprego, você vê eles trabalhando, vários local, você vê, mas no início não era assim. No início do século é completamente diferente. Então a discriminação existia muito grande nos Estados Unidos. E no Brasil também não é diferente. As fazendas não queriam. Agora, hoje, já está um pouco mais, né? Como se diz, já se misturou bem mais. As coisas estão andando. Mas a injustiça, ela vem do próprio homem. Porque o homem não tem justiça. Aí você vai para a igreja. Ah, mas na igreja é um lugar diferente. A igreja é a mesma coisa. Porque a igreja, você está lá dentro, você está dando o seu tudo. Depois que a igreja cresce, eles metem o pé em você e colocam quem? Os seus filhos, seus genros, suas filhas, seus parentes lá dentro, com salário alto. E você que iniciou lá no começo, que dizimou, que saiu por aí pregando, fazendo tudo, você não é lembrado. Você muitas vezes, se você for falar alguma coisa, você é expulso lá de dentro. Por quê? Porque a justiça não existe. Tanto você vê a injustiça dentro da Bíblia, a injustiça nos homens e a injustiça dentro das chamadas religiões evangélicas, você vê por aí. Por isso que a justiça verdadeira é aquela que procede do alto. Não tem nada a ver lei com justiça, porque lei, o homem faz a lei, mas deixa várias portas abertas. Agora a justiça, ela é justiça. Não importa o tipo de homem que seja. Pode ter dinheiro? Não. Mas justiça é justiça. Meu irmão, fique com esta palavra. Você entendeu? Se eu continuar falando aqui, eu vou falar aqui mais de 1 hora sobre justiça e injustiça. Mas vou ficando por aqui. Você entendeu? Curte e compartilhe essa mensagem. Graça e paz para todos vocês.